A temporada de 2025 do Cruzeiro foi excelente, não dá pra negar. O Leonardo Jardim chegou, arrumou a casa e o time jogou um futebol muito, muito sólido. Conquistou a torcida. Totalmente. Agora ele sai e chega o Tite. E com ele vem aquela pergunta que vale milhões, né? O que acontece agora? É uma ruptura com tudo que foi construído ou é uma continuidade? Pois é, essa é a grande questão. Porque transições assim, depois de um ano de sucesso, são sempre delicadas. Não é como trocar de técnico no meio de uma crise, né? Exato. Você está mexendo em algo que, em teoria, está funcionando. A linha entre melhorar e estragar é muito, muito tênue. A torcida fica com o pé atrás, o que é natural. Exatamente. E para tentar responder essa pergunta, a gente recebeu um material bem rico, uma análise aprofundada da Central da Toca, com uma entrevista do Douglas Batista, que é especialista lá da plataforma Footer. Um material excelente, por sinal. Nossa missão aqui, então, é usar essa análise para destrinchar os pontos de contato, as diferenças táticas entre o Tite e o Jardim, e, com isso, tentar projetar o que pode ser esse novo Cruzeiro. Vamos mergulhar nisso. Ok, para começar, o que mais me surpreendeu de cara nessa análise foi a afirmação de que os dois técnicos são muito mais parecidos do que a gente imagina. Isso chama atenção, né? Muito. Eu confesso que, na minha cabeça, eu sempre coloquei o Tite numa caixinha mais conservadora e o Jardim como um técnico de ideias mais, digamos, modernas. Onde é que essa percepção comum erra, segundo o material? Então, essa percepção erra no ponto de partida de tudo, que é a defesa. O que o Douglas Batista aponta, e isso é fascinante, é que a filosofia defensiva dos dois é praticamente a mesma. Sério? Sim, ambos são obcecados por solidez e organização antes de qualquer outra coisa. E olha, os números do Jardim em 2025 provam o quão alto é o sarrafo. É verdade. O Cruzeiro teve a terceira melhor defesa do Brasileirão, foi o time que ficou mais jogos sem levar gol e na Copa do Brasil só foi ser vazado lá na semifinal. É um legado defensivo impressionante que o Tite recebe. E a análise diz que a base disso tudo não vai mudar, né? A matéria usa a expressão de que não haverá uma ruptura na forma de marcar. Isso. O que isso quer dizer na prática? Para o jogador que está lá em campo. Na prática, quer dizer que o conceito principal, a marcação por zona, vai continuar. É uma ideia que o Tite, aliás, ajudou a popularizar no Brasil há mais de uma década. Verdade. Em vez de cada jogador ter um adversário para perseguir pelo campo inteiro que gera um desgaste enorme e abre buracos, os jogadores marcam um setor do campo, eles defendem o espaço. Exato. Quando um adversário entra no seu setor, ele é sua responsabilidade. Quando sai, passa a ser responsabilidade do companheiro. Isso exige muita comunicação, muita disciplina, algo que o elenco do Cruzeiro já demonstrou que tem. Então a adaptação a essa ideia central deve ser bem tranquila. Certo, então a filosofia de defender o espaço é a mesma. Mas isso me gera uma dúvida. Se a ideia central não muda, por que o Tite insistiria tanto, como ele fez na seleção e no Corinthians, em usar um 4-1-4-1, em vez do 4-4-2 que o Jardim usava e que já estava dando certo? O que ele ganha com essa troca de formação? Essa é a pergunta-chave, é aí que a gente começa a ver as nuances. O Jardim defendia com duas linhas de 4 bem compactas, com o Matheus Pereira e o Caio Jorge mais soltos na frente. É um 4-4-2 clássico. Clássico. O 4-1-4-1 do Tite, por outro lado, insere uma peça a mais entre as linhas. O primeiro volante, ou o famoso cabeça de área, aquele cão de guarda. Isso, esse jogador não sobe tanto, ele fica posicionado à frente da zaga, protegendo aquele espaço vital. A famosa entrelinha. Exatamente. Aquele espaço onde o camisa 10 adversário gosta de jogar. O que o Tite ganha com isso é, em teoria, mais segurança contra times que atacam muito pelo meio. Ele cria um escudo extra na frente dos zagueiros. Entendi. A questão que se abre é: o elenco do Cruzeiro tem esse jogador com as características ideais? Um jogador que seja disciplinado taticamente para guardar a posição, mas que também tenha qualidade para iniciar as jogadas? Esse é o primeiro desafio do Tite.
encontrar ou adaptar alguém para essa função que é vital no sistema dele. Exato. E essa mudança de um 4-4-2 para um 4-1-4-1 não impacta só a defesa, imagino. A análise toca num ponto que achei curioso, de que ambos os técnicos gostam de volantes que pisam muito na área. Como essa peça a mais na proteção, esse cabeça de área ajuda nisso. Parece contraditório. Mas não é, e essa é a beleza do sistema. Ao ter um volante mais fixo, o 1 do 4-1-4-1, você libera os outros 2 meio-campistas, os 4 da segunda linha, para serem mais agressivos. Ah, faz sentido. Eles têm a segurança de que, se subirem para o ataque e a bola for perdida, haverá alguém cobrindo o espaço deles. Então, essa estrutura defensiva, na verdade, potencializa a chegada ofensiva dos meios. Interessante. Ela convida os volantes a serem mais do que marcadores, a serem elementos surpresa na área. É uma troca. Você perde um atacante de ofício, como no 4-4-2, mas ganha mais gente chegando de trás de forma inesperada. Entendi. Então, no quesito defesa, a gente pode dizer que é uma evolução, não uma ruptura. A base é a mesma, mas com um ajuste de sistema que pode deixar o time mais equilibrado. Perfeito. Mas um time não vive só de defesa. A grande dúvida da torcida é: como esse time vai fazer gols? A análise entra nesse ponto também, né? Entra. E aqui as coisas ficam um pouco mais complexas. O ponto em comum é o gosto pela transição rápida, pelo ataque em velocidade. Certo. Nenhum dos dois é adepto daquela posse de bola lenta, de ficar trocando passes no campo de defesa indefinidamente. Recuperou a bola, a ordem é acelerar em direção ao gol. Porém, a análise do Douglas Batista diz que o Jardim era um pouco mais direto, enquanto o Tite desenvolveu uma maleabilidade maior nos seus últimos trabalhos. Isso. O que isso significa? E essa tal maleabilidade não pode ser uma faca de 2 gumes? Um time que muda muito o jeito de atacar não corre o risco de perder a identidade? É um risco real e é um ponto muito bom. O que a análise quer dizer é que o Tite, especialmente na seleção e no Flamengo, foi forçado a evoluir. Ele pegou times que, na maioria dos jogos, eram tecnicamente superiores e enfrentavam adversários totalmente fechados. Retrancados. Totalmente. Não adiantava só apostar no contra-ataque porque o adversário simplesmente não dava esse espaço. Então ele teve que aprender a construir ataques mais pacientes, a usar a posse de bola não como um fim, mas como uma ferramenta para desmontar defesas. Você consegue dar um exemplo prático disso? Um jogo, uma situação em que essa adaptação ficou clara? Claro. Pensa nos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias, contra equipes como Bolívia ou Venezuela jogando em casa. O adversário vinha com uma linha de 5 zagueiros e 4 volantes. Um muro. Um muro. A transição rápida morria na primeira barreira. O que o time do Tite fazia? Rodava a bola de um lado para o outro, pacientemente, até encontrar um dos pontas, como o Vini Júnior ou o Rafinha, num duelo de 1 contra 1. O objetivo era criar esse isolamento. Ah, entendi. Já no Flamengo, contra times menores no Maracanã, a gente via muito a inversão longa de bola, do lateral de um lado para o ponta do outro, tentando pegar a defesa adversária no contrapé, no momento em que ela basculava. São soluções de um repertório mais amplo. Que vão além do simples rouba e corre. Exatamente, faz sentido. Então, a grande questão que fica é: qual versão do Tite a gente vai ver no Cruzeiro? O Tite que se viu obrigado a ter mais posse de bola ou o Tite das origens do Corinthians de 2012, de ataques mais verticais e mortais? Aí está, essa é a grande incógnita da temporada. E a resposta provavelmente vai depender do elenco que ele tiver em mãos e dos adversários que enfrentar. Talvez um misto dos dois. Provavelmente. Talvez em casa, contra um time mais fraco, a gente veja um Cruzeiro com mais posse, tentando usar esse repertório recente do Tite. E fora de casa, contra um favorito, a gente veja o Cruzeiro reativo e letal dos velhos tempos. Essa flexibilidade, se bem aplicada, é uma arma poderosíssima. O risco, como a gente falou, é o time não ter uma cara definida. É o risco. Mas o Tite geralmente consegue implementar as ideias dele de forma muito clara. Ok, isso nos leva a um dos pontos mais concretos da análise, que talvez seja o mais animador para a torcida. Independentemente do estilo de ataque, mais direto ou mais cadenciado, parece que os dois treinadores concordam em 100% sobre o tipo de jogador que deve ser a referência lá na frente. Sim, e essa talvez a maior ponte entre os dois trabalhos.
Ambos são apaixonados pelo centroavante móvel. A matéria até brinca que o Tite usou esse tipo de jogador em 100% da sua carreira. Ele odeia o centroavante estático, então. Ele abomina o poste, aquele que fica parado entre os zagueiros esperando a bola chegar. E por quê? Qual a vantagem tática de ter um atacante que se movimenta tanto? A vantagem é o caos que ele gera na defesa adversária. Quando o centroavante fica parado, a vida dos zagueiros é fácil. Eles sabem exatamente quem marcar e onde. Marcação fica encaixada, perfeito. Mas quando o atacante sai da área, recua para buscar o jogo, cai pelas pontas, ele cria um dilema para o zagueiro. Eu o sigo e abro um buraco gigantesco nas minhas costas. Ou eu fico e deixo ele receber a bola livre. Essa movimentação cria espaço, sabe? E esses espaços são aproveitados por quem vem de trás. Exatamente. O espaço que ele abandona pode ser atacado por um ponta ou por um meia que vem de trás. Lidson em 2011, Wagner Love, Gabriel Jesus na seleção, Richarlison, todos eles tinham essa característica de infernizar a defesa com movimentação constante. Então, quando a gente olha para o Cruzeiro de 2025, o nome que pula na nossa frente é o de Caio Jorge. A gente pode dizer que ele tem tudo para ser o Gabriel Jesus desse novo Cruzeiro do Tite? Olha, a comparação é perfeita em termos de função. O que o Caio Jorge fez sob o comando do Jardim é exatamente o que o Tite pedia para o Gabriel Jesus na seleção. Não é só fazer gol. Não é só fazer gol. É pressionar a saída de bola adversária. É abrir espaço para os companheiros. É dar opção de passe em todo o campo. A grande notícia para o Cruzeiro é que um dos seus principais jogadores não apenas se encaixa no modelo do novo técnico, ele personifica o tipo de atacante que o Tite mais valoriza. Isso é um atalho gigantesco para a transição de comando. Gigantesco. A peça central do ataque já está lá e já joga do jeito que o novo chefe gosta. Isso é realmente um ponto de partida fantástico. Então, se a gente tivesse que resumir em 3 pontos que todo torcedor do Cruzeiro precisa saber sobre essa mudança com base nessa análise, quais seriam? Acho que seriam 3. Primeiro, a defesa não vai desmoronar. A base, a filosofia de marcar o espaço é a mesma. O time vai continuar sendo muito difícil de ser vazado. Ok, ponto 1. Quero ver uma pequena mudança no meio-campo, provavelmente com um volante mais fixo. Isso pode deixar o time mais protegido e, paradoxalmente, liberar os outros meias para chegarem mais ao ataque. Certo. E o terceiro? E terceiro, e talvez o mais importante, Caio Jorge tem tudo para brilhar ainda mais. Seu estilo de jogo é o preferido de Tite, o que garante uma continuidade crucial no setor ofensivo. Ou seja, voltando à nossa pergunta inicial, tudo aponta mais para uma evolução do que para uma ruptura. Exatamente. A análise sugere que a transição no comando do Cruzeiro deve ser suave. Os princípios fundamentais estão muito alinhados. Então, o que Tite agrega de fato? O que Tite traz na bagagem é um repertório tático talvez um pouco mais vasto, uma capacidade de adaptar o time a diferentes cenários, que ele foi obrigado a desenvolver nos seus últimos trabalhos. Ele pode adicionar novas camadas de complexidade a um time que já tem uma base muito sólida. No cenário, no papel, é muito promissor. Muito promissor. Perfeito. E para deixar um pensamento final, para quem nos ouve refletir. A análise que a gente destrinchou aqui se concentrou muito em como o estilo do Tite se encaixa no Cruzeiro atual. Sim. Mas uma questão que me parece intrigante para o futuro e que vai além do que a gente leu é o inverso. Como um contexto de clube diferente de Flamengo e seleção, com outras pressões, outros recursos, outras expectativas, pode influenciar o próprio Tite? Boa pergunta. Será que na Toca da Raposa veremos uma nova versão do treinador, talvez forçado a resgatar e mesclar suas filosofias mais antigas de ataques verticais com as mais recentes de posse de bola, para encontrar um novo caminho de sucesso? É algo para a gente observar muito de perto.